Dia, Renato, bom dia a todos e todas. Quero dizer que realmente é uma convocação, tenho muita tranquilidade de dizer aqui que estamos entre camaradas. Eu acho que a construção dos centros socialistas tem sido um ponto de apoio fundamental no processo de reorganização de uma plataforma socialista no Brasil e, de certa forma, num processo de reorganização da esquerda internacional, assim nos reivindicamos, com uma especial atenção para a unidade na América Latina, e os grupos que têm acontecido dos centros socialistas têm uma combinação entre atividades de formação, de organização e de atuação da praxis, onde, em especial na pandemia, tive a oportunidade de acompanhar algumas aqui na região metropolitana de Campinas, de Jundiaí, e presto a minha solidariedade e parabenizo pela construção que está sendo feita. Também digo que é muito importante nesse momento, nessa data em especial, porque na segunda-feira, dia 12, a Fábrica Ocupada Flascou completa 20 anos, e justamente no mês de junho, nós estamos aqui anunciando uma série de atividades que comemoram no sentido de preservar a memória dessa experiência fantástica, mas também sem idealizar, né? Possui uma série de conquistas que eu vou tentar aqui apresentar, mas ela também possui inúmeras contradições e dificuldades, desafios que nos colocam do que significa ocupar uma fábrica e voltar a produzir sob controle dos trabalhadores, o que essas dimensões aí trazem. Quero também, o Renato apontou inicialmente, de que nós estamos num momento de uma conjuntura política bastante complexa, tem uma série de análises, não me cabe aqui fazer né, não estou aqui para fazer uma análise de conjuntura, mas nós não podemos deixar de apontar que o processo de criminalização das lutas há um aprofundamento, não só com a CPI do MST, que vira lá quase que, né, um instrumento para a extrema-direita, mas também o quanto isso reflete socialmente nas disputas cotidianas dos diferentes locais de trabalho, de moradia, de estudo, o efeito cascata que essa pauta tem. E não é à toa que o movimento das fábricas ocupadas tem sido, porque permanece duramente criminalizado, nós estamos respondendo a uma série de processos e a gente vem fazendo essa disputa. E, por fim, ainda caráter introdutório, quero dizer que não estou aqui como um advogado, como alguém distante no movimento, isso eu aprendi com muita humildade. Eu sou um trabalhador da fábrica, existem vários setores da fábrica e existe um setor que lida com a situação jurídica. Me coloco assim como parte de um trabalhador da fábrica que, como diz muita gente lá da Peãozada, quem conhece algumas das pessoas ali que são muito emblemáticas, o Carlão, o Shaolin, eu opero máquina e você opera da legislação. Então, é uma divisão de trabalho onde a gente tenta desmontar, muitas vezes, desse trabalho intelectual, do trabalho mais direto, né, do chão da fábrica, do administrativo. Então, é isso. Bom, eu vou controlar meu tempo aqui, vejo que também algumas das pessoas que eu conheço aí de longa data e falaram, né, pô, você fala pra caramba, então vamos controlar o tempo, né, então vou tentando aqui administrar, estou marcando aqui meu tempo, para que a gente faça uma apresentação e daí, evidentemente, abra para o debate e divergências, dúvidas, é dessa maneira que a gente constrói, né. Então, eu imagino que alguns e algumas de vocês conhecem, de alguma maneira, a Flascou, ou ouviu falar das fábricas ocupadas, mas também pode ser que não. E isso não é pouca coisa, mesmo aqui num espaço super privilegiado de camaradas de luta, porque se a gente fala movimento sem terra, movimento sem teto, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu, todo mundo tem camiseta, tem boné, né? Então, a gente tem Agora, por que das fábricas ocupadas não pegou isso, né? Por que a gente foi duramente atacado, seja pelos diferentes setores da burguesia, seja por diferentes setores reformistas, institucionais, dentro de diferentes campos da esquerda brasileira no último período. Mas, para falar isso, eu preciso, então, resgatar alguns aspectos históricos. As ocupações das fábricas não é algo que foi, de repente, que surgiu um raio, um céu azul,
ela tem um histórico, e esse histórico, muito rapidamente aqui, eu preciso passar por isso. Então, vamos lá, estamos entre camaradas comunistas socialistas. Com a consolidação da Revolução Industrial, com o capitalismo, do mesmo jeito que tinha lutas para fazer reivindicações das melhores condições de trabalho, né, contra o combate do trabalho infantil, né, existia aquela pergunta aparentemente simples que nos perpetua até hoje. Quer dizer, por que eu não tenho o que vender a não ser minha força de trabalho? Por que eu tenho que vender minha força de trabalho para um patrão? Por que eu... Essas questões estão muito bem descritas, inclusive, nos clássicos do marxismo, das perspectivas revolucionárias, né, com a consolidação do capitalismo e a formação da classe trabalhadora. Nós temos vários materiais aí que descrevem isso. E lá já se pontuava algumas questões de tentativa de dizer por que a gente não pode ocupar uma fábrica, por que a gente não pode se autogerir. Esses debates vão perpassar pelo menos por dois grandes blocos: socialismo científico e socialismo utópico. Socialismo utópico, tentando focar, Saint-Simon, Fourier, vão fugir de uma perspectiva da disputa mais direta na perspectiva classista em relação ao Estado. Por outro lado, com a consolidação do que veio a ser consolidado aí como o marxismo, se batalhava, através do socialismo científico, a perspectiva da ocupação das fábricas, de controle operário, de uma luta por uma planificação da economia, com uma série de meandros, evidentemente, teóricos aqui, que não me cabe agora aqui aprofundar. Mas isso estava presente desde aquele momento. Dando saltos históricos, nós podemos ver que num processo revolucionário, por exemplo, Comuna de Paris, depois com a Revolução Russa, nós vamos ter processos de ocupações também de fábrica. Nesse processo de ocupações de fábricas é muito significativo, e é evidente que num auge de um processo revolucionário também vai se ocupar fábricas, e vai passar com questões objetivas. Nós temos que comprar matéria-prima, nós temos que produzir, nós vamos vender, como que a gente vai gerir, quem decide, como é que funciona. Então, é uma dinâmica que não é pequena, das dificuldades que isso se coloca. Avançando nos saltos históricos aqui muito rápido, nós temos diferentes experiências no leste europeu, muito conhecidas as experiências que tiveram de autogestão, cooperativas, e começam grandes debates em relação a isso no leste europeu, a experiência na Iugoslávia, durante o Tito, depois os conselhos de Turim, né, também com Gramsci, que vai trazer esse debate. Nós tivemos experiências diferentes, mas em Portugal e na Espanha. Trazendo para a América Latina, nós temos até hoje, mas que é clássico para a gente entender o processo da Revolução, por exemplo, boliviana, com os mineiros, que até hoje tem uma luta da estatização das minas e o que isso significa no processo da Bolívia. E nós não podemos deixar de falar da Argentina, que na virada dos anos 2000 tem um processo de quebradeira de fábricas, aquele auge de luta que estava acontecendo na Argentina, e num semestre nós temos 500 fábricas ocupadas em um semestre, em 6 meses. Isso levou a uma potência do movimento das fábricas ocupadas na Argentina, que é muito conhecido, inclusive com diferentes experiências, perspectiva de lutas, diferenças, e uma experiência muito rica e que está lá até hoje, com uma série de meandros ali. Também não podemos deixar, com também as diferentes análises que podemos fazer, do processo venezuelano, que no processo venezuelano também houve um processo com a eleição do Chávez e o aprofundamento, naquele momento, do processo revolucionário venezuelano, com um processo também de ocupações de fábrica, da qual o movimento das fábricas ocupadas no Brasil foi bastante próximo. Eu, pessoalmente, inclusive, tive a oportunidade de morar 6 meses na Venezuela, em 2007, acompanhando as ocupações de fábrica. Então, também é um processo bastante interessante, bastante rico. Então, dito tudo isso, tem um contexto onde, por um lado, existe um acúmulo histórico da experiência da classe trabalhadora. Então, não é que juntou alguns trabalhadores revolucionários, né, de Sumaré, na fábrica ocupada Flascou, ou mesmo, né, em Joinville, que eu vou partir agora aí para fazer esse resgate da realidade brasileira, que fiz todo esse histórico para dizer que existe um acúmulo histórico ao longo do tempo, existem experiências da classe trabalhadora, mais ou menos conhecida, e o conceito de, né, exitosa, o que a gente tem que ter uma análise política, econômica. Então, quer dizer, às vezes se você fala, bom, a gente não conseguiu um avanço econômico, porque está dentro do jogo
capitalista, não conseguiu romper as relações capitalistas de produção, não funciona, né, uma ilha isolada. Então, esse debate sempre houve com esse acúmulo histórico. Ao mesmo tempo, e a gente precisa deixar aqui guardado que sim, tem toda essa perspectiva histórica e de direção política, de perspectiva política teórica, a partir do acúmulo feito pela classe acumulada, numa perspectiva internacionalista, nós temos que entender a dinâmica concreta que vai se dar no Brasil. A ocupação o movimento das fábricas ocupadas, da maneira como a gente reivindica e construiu e constrói, vamos chegar no final aqui para apontar isso, aconteceu uma greve de trabalhadores na fábrica Cipla, que faz parte do grupo econômico depois também com a Flasco, mas a Cipla, a principal fábrica no município de Joinville, em Santa Catarina, é a maior cidade do estado, uma cidade operária, uma grande produção, inclusive metalúrgica, química, porque tem, né, portos perto, uma cidade estratégica da classe, e em outubro de 2002, um grupo econômico chamado, né, Companhia Holding Brasil, CHB, também a sigla das famílias Hansen-Batschauer, que é uma briga familiar do grupo Tigre, de tubos e conexões, que daí todo mundo conhece. A Elisete Hansen, filha do João Hansen Neto, que é quem funda esse grupo Tigre. Esse grupo econômico, no final dos anos 70, os anos 80 e anos 90, chegou a ter 47 empresas no Brasil e tinha um poder muito grande no ramo plástico brasileiro. Com a abertura econômica, com as políticas do governo, né, do governo Collor, depois Itamar e depois Fernando Henrique, há uma situação também de quebradeira dessas fábricas, mas combinadas também com má gestão, com fraude, com uma política que sim, são empresários, foram inclusive presos, tem toda uma lógica de apropriação privada dos direitos trabalhistas, de não pagamento dos impostos, mas a gente não pode ter uma ilusão de que, né, é um empresário fora do eixo, né? Não, existe uma prática econômica, existe uma preparação dos fechamentos de fábrica. Também temos que dizer que, na perspectiva econômica da sociedade capitalista, há uma centralização e concentração de capital. Então, fábricas fecham no capitalismo. E a gente precisa, enquanto comunistas, nos reivindicar de dizer, bom, mas e o que a gente vai fazer em relação a isso? Nós não podemos simplesmente aceitar de que, sim, fábricas fecham no capitalismo, mas a classe trabalhadora não tem como reagir a isso. Por exemplo, ouvindo de direções sindicais, diante de um fechamento de fábrica, falando, bom, então nós vamos fechar aqui a fábrica, o que tem para fazer é garantir que esse patrimônio pague a dívida trabalhista, cada um tem que se virar numa lógica meritocrática, individual, de que cada um vai buscar os seus empregos, né? Nós não podemos ouvir isso de uma direção sindical, nós não podemos ouvir isso de advogadas e advogados trabalhistas. Não é essa a resposta política que quem se pretende que efetivamente quer transformar a sociedade diante de um fechamento de fábricas. Por quê? Existe um chavão no movimento operário de que o fechamento de fábricas é um cemitério de postos de trabalho. Dos postos de trabalho, da propriedade, do imóvel em si, quem conhece, né, assim, quem não conhece um imóvel abandonado ou subutilizado, um galpão industrial na beira de uma rodovia, num bairro industrial, quantos imóveis que poderiam ter um uso social, inclusive não só na dinâmica industrial, mas garantir moradia, garantir espaços para cultura, para lazer, para educação, atividades de outras ordens combinadas com o uso social da terra, né? Também temos que dizer que nesse processo ali da Cipla, junto com a outra fábrica, Interfibra, que faz prospecção de petróleo, o grupo econômico vinha nessa lógica de sucateamento. Na Cipla chegou a ter 5.000 trabalhadores e, naquele momento, inicia uma greve por reivindicações de salários e direitos devidos, né, em outubro de 2002, e era o auge da crise política e econômica do governo Fernando Henrique e a eleição do Lula em 2002. Um auge de lutas do movimento sindical, do movimento sem terra, que vai desembocar, inclusive, na eleição do Lula. Veja, não era, evidentemente, um processo revolucionário. Então, eu citei aqui outros momentos e de vivências internacionais onde a ocupação se dava num processo histórico revolucionário. Não era um processo eleitoral, onde com todos os limites, mas havia um ascenso, havia uma perspectiva, porque nós temos que responder a pergunta, quer dizer, o que aconteceu na Cipla em 2002 não tinha em outras fábricas?
Não aconteceu em 1980, com aquele auge do novo sindicalismo, não teve ocupações de fábricas. Por quê? Por que não teve naquele contexto? Qual era a diferença da estrutura produtiva naquele momento dos anos 80 dos anos 2000? Nós temos aí Ricardo Antunes e muita gente qualificada que vai demonstrar que o avanço do capitalismo na sua forma neoliberal vai mudar na estrutura produtiva e vai levar a uma situação de sucateamento dos parques fabris, uma destruição da política industrial, um desmonte do trabalho mais diretamente fabril nas fábricas, numa grande e boa polêmica, se diminuiu ou não, qual é a caracterização que tem do trabalho hoje, mas havia um contexto diferente nos anos 2000, da estrutura produtiva e da luta política que se colocava, porque era uma dimensão que também se expressava eleitoralmente. Bom, isso é importante porque, basicamente, depois de muita luta, vai chegar uma situação onde o patrão vai virar e vai falar o seguinte: bom, vocês querem ocupar a fábrica, vocês querem continuar trabalhando, porque eu vou fechar a fábrica, mas se vocês querem seguir trabalhando, vocês vão assumir o ônus e bônus. Vocês vão assumir, então, mas também tem todas as dívidas. E os trabalhadores, uma questão muito objetiva, falam: bom, não fui eu que fiz a dívida. Se eu não fiz a dívida, eu não tenho que ser responsabilizado pelas dívidas. Ah, mas você quer seguir trabalhando? Ué, mas por que quem decide, quem fecha é o patrão? Você veja que, a partir de perguntas muito objetivas, que surgiam em assembleias nas fábricas, se colocava isso. Falava: bom, eu quero seguir trabalhando. O senso comum, sem a gente idealizar a consciência de classe, porque há a transição da consciência em si para a consciência para si, a peãozada olhava e falava: viu, eu quero seguir trabalhando. Esse negócio também de ocupar a fábrica, não sei, não me traz segurança, não estamos aqui, eu quero manter o meu emprego. Veja, se a gente traz para o âmbito jurídico, a gente fala: bom, eu tenho que lutar pelo emprego, pelo meu direito ao trabalho. E o direito ao trabalho é o principal direito na dinâmica ali fabril do emprego. Eu quero lutar pela dignidade de eu manter o meu salário, o meu emprego, com a carteira de trabalho assinada, compreendendo que são direitos historicamente conquistados através desse momento. Vale lembrar também, naquele momento nós estávamos com uma luta da reestatização da Vale, por uma Petrobras 100% estatal, reestatização das ferrovias. Então, essa questão se colocava de forma muito assim: eu quero seguir trabalhando, quero ter os meus direitos, a fábrica não precisa fechar, é uma fábrica produtiva, tem perspectiva até de mercado, tem uma série de questões, por que a gente não pode seguir? Eu estou insistindo nisso porque isso é o elemento central que vai motivar a perspectiva da ocupação da fábrica e que nos permeia para um bom debate até na conjuntura atual. No que aconteceu em Joinville, em outubro de 2002, tem lá um episódio, inclusive, na eleição do Lula, consegue entregar uma carta: Lula, estamos te elegendo para defender a classe trabalhadora, explica lá a situação da dívida, tal, da situação da ocupação, e ele fala: eu sendo eleito, eu vou receber vocês. Bom, isso foi em outubro de 2002, em Santa Catarina, processo de greve, os enfrentamentos diretos. No momento da ocupação, os trabalhadores da Cipla tomam algumas decisões, dentre elas, redução da jornada de trabalho sem redução de salário, de 44 para 40, liberando o sábado, para garantir mais tempo para lazer, para a família, para estudo, para militância, o que fosse. Isso também não é pouca coisa, numa conjuntura que se colocava. A segunda é de que quem é que vai decidir as coisas da fábrica? Existe um comitê de greve, esse comitê de greve é estendido para ser uma comissão de greve que vira um conselho de fábrica. Mas imagina, na Cipla, 1.000 operários, nós tínhamos os conselhos setoriais, conselhos de turno e um conselho administrativo mais amplo. Um processo riquíssimo de democracia operária, de organização democrática da produção. Também se decide fazer um achatamento salarial. No momento da ocupação da Cipla, existiam diretores que ganhavam 15 mil reais, e existiam trabalhadores, majoritariamente trabalhadoras, terceirizadas que não ganhavam 500 reais. O que houve? Todas as terceirizadas, todo mundo incorporado, todo mundo passa a ter a carteira de trabalho assinada da Cipla com registro, nós não aceitamos essa divisão entre a categoria. E nós batalhamos para fazer uma pauta histórica do movimento operário, que é essa aproximação, para não ter uma diferença. E eu ponho minha mão no fogo aqui, qualquer fábrica que vocês conheçam, que essa diferença salarial é maior do que 5 vezes. A gente conseguiu fazer o salário de R$1.000 e o maior salário de 5 mil. Aproveito o gancho para dizer que muitas vezes nas universidades, em especial, a gente apanha dizendo: bom, mas deveria ser tudo igual, né? Alta gestão tem que ser tudo igual o salário, por que tem essa diferenciação, né?
E eu digo aqui, eu que fiz direito na PUC Campinas, uma visão toda pequena burguesa do direito, né? E a peãozada falava, tem que ter diferença porque tem diferença de responsabilidades, tem diferença do conhecimento ali realizado. Então, qual é o teto? A profissão mais qualificada da produção, que é o ferramenteiro. Então, os trabalhadores decidiam que tinha que ter essa diferença salarial e decidiam, inclusive, dos salários. Na Flasco é uma fábrica marginal desse grupo econômico, das 47 lá. Flasco fica no município de Sumaré, na região metropolitana de Campinas, fica a 15 quilômetros da Unicamp, e fica o convite, inclusive, para quem é mais aqui da região, quem já conhece, enfim, para a gente seguir em contato. A Flasco era uma fábrica que chegou a ter 480 trabalhadores e que acompanhou esse processo do que estava acontecendo na Cipla e acompanhou da forma mais trágica também, porque é uma fábrica que tinha esses 480 trabalhadores, estava com 68 trabalhadores. Os patrões mesmo, proprietários, não iam mais na Flasco fazia um ano, que eram lá de Joinville. Todo o corpo de gestão, RH, todo mundo tinha saído da fábrica, todos os engenheiros, todo mundo tinha... A fábrica estava literalmente sendo abandonada e sucateada. A fábrica chegou a ter 38 extrusoras e injetoras do ramo plástico químico, e no momento, em junho de 2003, ela tem 7 máquinas. Ou seja, há todo um sucateamento também, há uma preparação do fechamento da fábrica. Os trabalhadores acompanham o que está acontecendo em Joinville, procuram o sindicato dos químicos aqui de Campinas e região. Naquele momento, o sindicato ajuda, depois a gente vai ter uma série de divergências e disputas, mas naquele momento acompanha a luta, diferentemente do que tinha acontecido na Cipla e na Interfibra, que não teve nenhum apoio. Os trabalhadores da Flasco, então, realizam esse processo de ocupação, mas diferente da Cipla e da Interfibra, que precisou da ocupação, um enfrentamento, uma disputa. Na Flasco foi quase como uma situação de, nós já estamos aqui dentro, a gente precisa voltar a produzir, porque estava tendo permanentes cortes de energia, com uma estrutura fabril. A fábrica foi construída em 1984, uma fábrica muito antiga, muito insalubre, com uma casa de máquinas gigantesca e que consome muita energia, porque era uma fábrica que tinha mais de 40 extrusoras e injetoras, e uma fábrica numa situação de penúria muito grande, onde os trabalhadores, 68 trabalhadores no momento da ocupação, esses trabalhadores estavam ganhando R$50 por semana, não tinha nenhuma perspectiva do que ia acontecer, e muito expostos. Tem uma frase do trabalhador Carlão, da Flasco, que mexeu sempre muito comigo e eu sempre cito, porque naquele momento ele fala o seguinte: quem é que sobra numa fábrica ocupada? Numa noção quase que de coisa, né? E ele fala o seguinte: quem sobra são os trabalhadores mais velhos, né, com baixa escolaridade formal e que tem muito tempo de casa, muito tempo de trabalho, porque vai tentar lutar até o fim para não perder os direitos que estão lá para trás. Ou seja, a ocupação da fábrica acontece onde a lógica meritocrática, liberal, individual, com aquele discurso fecha que vai procurar emprego, não cabe. Já foi para o saco. Por quê? Porque quem já conseguiu alguma coisa já saiu. Quem está nas condições mais vulneráveis, no momento de uma ocupação de fábrica, num estado pré-falencial, jurídico e financeiramente, onde houve toda uma preparação patronal para o fechamento da fábrica, é quem já está numa situação de mais vulnerabilidade. Então, mais ainda, que a gente deve ter como uma perspectiva de luta, de ocupar e retomar a produção. Por que a gente fala o seguinte? Por que a gente não volta a produzir para pagar os próprios salários e direitos devidos? Por que a gente não pode mexer na matéria-prima? A gente ouvia isso de vários trabalhadores, mas eu posso mexer aqui na matéria-prima, mas não é do patrão, porque é enraizada, é uma propriedade individual do patrão. Nossa, mas você tem aqui, quase que se a gente fosse calcular, um percentual dessa matéria-prima, um percentual dessa máquina. Poderia ser você pegar para você, porque é de seu direito devido. Mas vai resolver o problema? E aí tem um grande debate, que a partir de toda essa bagagem teórica e experiência da classe trabalhadora internacional que eu falei aqui no início, com a situação concreta que a peãozada colocava o seguinte: quero voltar a trabalhar, eu preciso apontar isso. Existe esse grande debate que lá atrás se inicia com socialismo utópico, socialismo científico. Na realidade das ocupações da fábrica, vai passar por uma grande questão. Eu volto a produzir porque eu quero ser proprietário dos meios de produção.
numa questão muito forte que se coloca de empreendedorismo, né, de ser patrão de si mesmo e rompimento das formas mais tradicionais de regulação do trabalho, mesmo na forma jurídica da cooperativa, eu posso ter 50, 100, 200, 500 trabalhadores, 1.000 trabalhadores, como na Cipla, é uma propriedade privada de 1.000 trabalhadores. Não é uma propriedade pública, não é uma propriedade social. Aspectos, para também não ficar muito no juridiquês, mas da disputa política, que em outros países existem. Propriedade social, existem algumas alternativas a não ter só a propriedade individual tão forte, enraizada por uma questão da realidade brasileira, de como se deu o processo da lei de terras com a abolição da escravatura, como é que se deu a dinâmica da propriedade, e isso marca muito a realidade brasileira e está muito presente. Então, a gente faz sempre a disputa da função social, né? Mas o debate entre camaradas, nós temos que falar, existe uma função social da propriedade privada? Quer dizer, qual é a função social do contrato? Qual é a função social da empresa? Uma empresa que não paga seus direitos trabalhistas, uma empresa que tem um trabalho análogo à escravidão, não deve ser desapropriada, até na legislação burguesa vigente, nós temos isso. Então, a função social de uma fábrica é, no mínimo garantir. Por exemplo, no Uruguai, nós temos na legislação que uma greve pode fazer greve de ocupação quando os seus direitos não estão sendo pagos. Você não sofre uma reintegração de posse, por exemplo. E a gente apanhou muito. Por quê? A gente passou a atuar, seja por essa perspectiva teórica, e aí a direção do movimento, com uma atuação política, com organizações, e quero registrar aqui, no primeiro momento, na Cipla e na Interfibra, um grupo político com uma origem trotskista da corrente O Trabalho, que na época era uma corrente do PT, depois tem um racha, origina a esquerda marxista, que vai ter uma intervenção no PT, depois no PSOL, vai ter um papel de liderança, de direção muito grande, mas sempre trabalhando na perspectiva da frente única, com atuações, inclusive com várias colorações dentro do campo da esquerda, de diferentes tradições, sempre se utilizaram do espaço da Flasco e sempre construíram, porque a Flasco sempre foi um espaço de frente única. Nesse debate, se colocava a palavra de ordem da estatização sob controle dos trabalhadores. Ou seja, a tradução da origem do movimento operário na América Latina e na Argentina muito forte, da nacionalização / controle obreiro. Para você falar, eu quero que a propriedade seja pública, eu quero que esse patrimônio, a fábrica, seja pública, coletiva, que saia internacional, mas por enquanto nacionalização, nacional, para que seja uma empresa nacional. Agora, isso não quer dizer que, evidentemente, é uma estrutura verticalizada, né, para você ter lá uma burocracia. Não, o patrimônio público, estatização, mas sob o controle dos trabalhadores, a forma democrática dos trabalhadores se organizarem. Essa perspectiva de luta foi sempre, então, pontuando e disputando, inclusive, várias perspectivas de como construir essa perspectiva de luta. Se é verdade que tem toda essa bagagem teórica da disputa que eu estou colocando, também é verdade que tinha essa dimensão concreta. Eu quero seguir trabalhando, eu não quero ser o dono. Bom, na Flasco, então, assim como na Cipla, nós tivemos, então, essa transição no momento da ocupação, com a participação, então, né, com a realização do Conselho de Fábrica, tomando as decisões cotidianas, se reúne semanalmente, nós tivemos diferentes formas de composição, eleitos anualmente, com o voto de todo mundo. Então, eu fui eleito no setor administrativo que eu componho, eu estava representando, fui eleito lá pelo setor onde eu estava. O meu voto no Conselho de Fábrica valia igual a um setor da segurança ou da zeladoria. Todas as decisões. Agora, é verdade, por exemplo, mas Alexandre, tinha uma questão jurídica, eu tinha que ir lá, eu apresentava, gente, tem a opção A ou B, a decisão é do Conselho, e toda a decisão do Conselho era submetida à Assembleia Geral, a Assembleia no mínimo uma vez. Em vários momentos nós tomamos outras decisões em Assembleia Extraordinária, em vários momentos a Assembleia reverteu a decisão do Conselho. Conselho, evidentemente, a gente batalhava pelo consenso. Se tinha alguma coisa que não era imediata, a gente buscava construir posições, abria, inclusive, para disputas, se tinha mais de uma posição, e construía isso. Isso não quer dizer que era tudo uma paz. Nós fazíamos ótimos, no melhor sentido, da disputa de diferenças e de posições,
para dar, por exemplo, alguns exemplos que remeteu até para a Assembleia. Na crise de 2008, várias fábricas demitindo. Um trabalhador levanta a mão no meio da Assembleia e fala o seguinte: nós temos que demitir aqui na Flasco. Outras fábricas estão demitindo. Meu primo foi demitido aqui da 3M, que é aqui do lado, uma grande fábrica está demitindo, a gente tem que demitir, nós estamos passando muita dificuldade. Eu lembro que eu mesmo levantei a mão e falei, então, é uma saída, é a saída que o capital coloca, você ataca na classe. Mas como que a gente vai decidir isso? Realmente é o que se faz necessário, tá? Mas como que a gente também vai decidir? Porque eu proponho, então, que seja eu e você os 2 primeiros demitidos. Aí ele fala, não, eu não, mas tem aquele outro lá que é um vagabundo, e aí o quebra-pau rolava. Mas para dizer que, sem idealização, apresentava boas contradições de como solucionar. Por exemplo, quando a gente constrói essa perspectiva da estatização, ela se origina quando a gente vai, e eu estou administrando aqui o tempo, a Flasco ela é ocupada no dia 12 de junho de 2003, justamente na volta de uma caravana a Brasília, no dia 11 de junho de 2003, 10 ônibus saem de Joinville para ter a reunião com o Lula. E um ônibus na volta, em vez de, dos 10, um para em Sumaré e ajuda no processo da ocupação. Nessa reunião com o Lula, no dia 11 de junho de 2003, o Lula entrega-se a pauta, e aí quando fala da estatização sob controle dos trabalhadores, ele fala, bom, essa pauta não está no cardápio do governo. Nós fomos eleitos no governo de conciliação de classe, a gente não vai conseguir fazer isso, o meu vice é o empresário e tal. Porque a gente levou lá e falou o seguinte, isso, explicamos, ele falou, pô, mas se eu fizer isso aqui para vocês, amanhã vai vir um monte querendo. E a gente falou, bom, mas é para isso, certo? É isso que realmente queremos. E aí que ele fala isso, não, mas isso não está no cardápio. Mas ele monta um grupo de trabalho com o BNDES, que na presidência do Carlos Lessa vai desenvolver um estudo para fazer, e não vou ficar muito no juridiquês aqui, mas uma compensação tributária. Você transforma a dívida, o que tem do passivo, em crédito. Você adjudica, você compra através do crédito, você desapropria sem ter que indenizar, porque tem uma dívida. Só na Flasco, a dívida é de 150 milhões de reais. Então, os patrões se apropriam, só pegar a lista dos grandes devedores, em especial no momento de fechamento. E, de novo, também para não ficar muito no juridiquês, mas olhem os processos de falência, onde quem chupa o dedo, por último, é o Estado, o ente público, que não recebe, de fato, esses valores e essa situação. Então, é um drama gigantesco, porque olha a situação com que a gente realmente fica. Então, é isso que eu acho que a gente precisa entender desse grande contexto que a situação se dava da situação da Flasco naquele momento. Falei ali das conquistas. No primeiro ano, a gente vai tentando sobreviver a cada dia, a cada semana, não tinha uma perspectiva, a gente não sabia quanto tempo ia durar. Aí, nossa, completou um ano, foi uma grande festa. Mas o que mais, né? Como é que a gente ia trabalhar? A Flasco decidiu reduzir a jornada de trabalho também, de 44 para 40, igual na Cipla, faz a aproximação salarial de 3 vezes na Flasco, não tinha trabalhadores terceirizados, então não precisou fazer a incorporação como na Cipla, e o espaço de decisão democrática. E a partir disso nós começamos a intervir. Caravana anualmente para Brasília, audiências públicas, participação de todos os congressos sindicais, congressos da CUT, articulação com os movimentos, o MST em especial vai ser um ponto de apoio indispensável, indissociável da luta da Flasco e do movimento das fábricas ocupadas, e a gente vai avançando para construir os próximos passos dessa atuação que vai ter, então, para acelerar aqui, na Flasco, grandes conquistas na sua dimensão pessoal de cada trabalhador da fábrica. Mantém o emprego. Muitos trabalhadores aposentaram por causa da Flasco, porque não iam ter carteira assinada durante todo esse período. Nós conseguimos ir pagando o piso da categoria química, então longe de ser o ideal, mas pagava o piso da categoria química. Então, como é que numa fábrica com 100% dos trabalhadores sindicalizados, né, fizemos intervenção sindical e apanhamos porque nós disputamos perspectivas sindicais. Mas uma coisa era a gente pagar, outra coisa era outra fábrica ali, com uma tecnologia, com investimento, etc. Nós brigamos com o governo federal enormemente e apanhamos muito também, como eu vou concluir depois. Mas nessa perspectiva concreta para os trabalhadores, uma qualidade de trabalho, a gente diminuiu de adoecimento do trabalho, nós conseguimos zerar acidentes de trabalho, de abertura de CAT, porque você tinha um outro ritmo de trabalho.
Isso não quer dizer que passava a mão na cabeça, tal, mas tinha uma relação de solidariedade. Cara, eu preciso ir fazer tal coisa de ordem pessoal, você consegue pegar hoje para mim aqui, a gente vai, preciso ir no banheiro, quantos relatos a gente escuta de operários que não podem ir no banheiro, tem um monte de coisa. Ali, evidentemente, era um outro clima. Agora, como é que a gente mostra que, mesmo isso, nós conseguimos aumentar a produção e a produtividade? Como é que a Flasco começa com 68 trabalhadores e, em maio de 2007, está com 118 trabalhadores? Como é que a Flasco, quebrada do jeito que estava, consegue chegar num faturamento onde a fábrica, no momento da ocupação, era R$ 50 por semana para trabalhador, não tinha nenhuma perspectiva? Em maio de 2007, a gente estava com 1 milhão de faturamento mensal, quase equivalente hoje provavelmente 2,5. Ponto de equilíbrio, pagando todas as despesas, pagando uma conta de energia altíssima, porque uma casa de máquinas muito mais forte do que efetivamente a fábrica precisaria, um custo de produção muito alto, uma análise econômica muito pesada. Isso a gente aprende que há um pragmatismo também dos capitalistas, né? Ele não está nem aí se a fábrica é controlada pelos trabalhadores. Se a gente entrega no prazo, o preço é de mercado e tem qualidade, a Flasco era quase que tinha um know-how, um nicho de mercado de tambores e bombonas plásticas, que é a produção de 100, 200 e 500 litros, a gente tinha uma capacidade de entrega tal que funcionava, nunca foi um problema de demanda. A gente brincava, a gente não produz carroça, a gente produz uma tendência de mercado, porque muda de metal para plástico, tal, mesmo sendo tambores plásticos. Agora, por que ocupa a Flasco? A gente brinca que, se fosse para escolher, a gente ocupava a Ambev, mas ocupava a Flasco porque é uma fábrica marginal do capital. Mas, mesmo assim, pensa num bairro operário em volta da Flasco, onde eu olhava e falava, viu, eu estou indo trabalhar agora, me esfolar ali na Honda, que é 5 quilômetros da Flasco, e trabalhar num ritmo frenético por 44 horas, para ganhar igual você que trabalha 30 horas numa fábrica ocupada, onde você tem, inclusive, voto e decide o que vai fazer. Essa sementinha ia pondo na cabeça da peãozada, porque a gente nunca se fechou. Então, a gente colocava, bom, se é possível fazer isso numa fábrica, não é possível fazer em outra? Não é possível. A gente começou a construir, e o movimento das fábricas ocupadas é porque a gente sabe que não há socialismo no seu país, muito menos uma fábrica ocupada sobrevive sozinha. Então, a gente começou a articular essa luta, intervir em todos os espaços, e o movimento chegou a ter 35 fábricas ocupadas sob controle dos trabalhadores. Cada uma com uma história. Algumas durou uma semana, ocupou, sofreu uma reintegração de posse, saiu. Algumas ficaram só acampadas, a gente não conseguiu ocupar realmente para produzir, mas ficou acampada e ocupada. Mas a luta era para isso. Então, cada uma teve uma história, e é uma experiência riquíssima. Agora, a gente apanhava da burguesia, da direita, né, com seus aparatos policiais, judiciais, mas também de setores reformistas dos sindicatos, dos partidos, que não queriam fazer esse enfrentamento. E aqui, de novo, né, estamos entre camaradas, a gente ouvia também assim, cara, isso é uma irresponsabilidade, num processo revolucionário, nós vamos estar junto, aí está certo ocupar, mas se nós não estamos num processo revolucionário, nós não podemos ocupar. Falei, então beleza, então a gente cruza os braços, esperando a revolução. Agora estamos na revolução. Não é assim, meu amigo. A gente vai lidar com contradições. Isso não é irresponsável, isso não é uma aventura. Nós sabemos de todos os limites, mas nós temos que provocar isso, porque senão eu falava assim, vai lá e fala lá na Assembleia para a peãozada que não tem o que fazer, que as fábricas fecham no capitalismo e que quando vier a revolução, aí nós vamos ocupar e o cara vai ficar sem emprego, sem qualquer perspectiva de luta, individualiza as respostas. Então, não, tem que ter uma ação coletiva, uma ação de uma perspectiva política emancipatória e entendendo que há um movimento que a gente precisa potencializar, né, esse é o movimento da consciência em si, da consciência para si. Bom, evidentemente que a partir dessas conquistas, a gente vai sendo muito duramente combatido. Trabalhando, então, a primeira grande, assim, a experiência desses trabalhadores, que há uma evolução, muitos trabalhadores conseguiram depois fazer EJA ou concluíram o ensino que nunca tinham feito. Muita gente foi estudar, inclusive de universidade. Nós temos engenheiro de computação formado, que era trabalhador da Flasco do chão da fábrica, advogado, que era do chão da fábrica. Então, nós temos uma galera emocionante que formou, concluiu o ensino médio junto com filhos, com filhas, e que nunca tinha tido perspectiva de voltar a estudar, uma qualidade de vida melhor, atividades políticas de cine, debate, leitura, enfim, uma vivência fantástica ali para os trabalhadores. Enquanto classe, a gente sempre
foi uma experiência, gostando ou não, a gente foi intervindo em tudo que era espaço, e uma relação, sempre trabalhando frente única junto com os outros movimentos. E terceiro, né, inclusive internacionalmente, participando de encontros, sediando encontros, nós fizemos encontros aqui com 16 países, experiências de ocupações de fábrica, nós combatemos, indo em manifestação na Paulista, fazendo uma série de atos, tá? Tem bastante material aí que registra, uma articulação com a academia, nós temos entre 30 e 40 mestrados e doutorados, de diferentes áreas, nós temos muito material, que a gente até estava brincando agora essa semana, que a gente era de uma geração para trás, né, então assim, a gente tinha blog, a gente, né, não tinha uma capacidade que hoje tem um nível de tecnologia de comunicação muito mais ágil, muito mais aberto, a gente tem mais, mas a gente tem muito material, tem, por exemplo, tem um doutorado só com análise das atas do Conselho de Fábrica, tem muita coisa legal que a gente tem tentado publicar, material, livros, né, e inclusive estamos dando um salto de qualidade aí na organização do CEMOP. Mas, para caminhar, o último grande bloco ali é em termos regionais. A gente conseguiu ali movimentar a economia, tem estudos mostrando que o bairro, a região ali de Sumaré, que é uma cidade de 250 mil habitantes, mas tem uma região da área Cura, que é onde a gente fica lá, que houve todo um crescimento, que foi fundamental a Flasco ter ficado aberta ali, gerou emprego, movimentou a economia, e também em 3/4 da propriedade, é um terreno, a fábrica fica num terreno de 140 mil metros quadrados, 40 mil é o pedaço industrial e tinha 100 mil que estava lá a serviço da especulação imobiliária, ou o patrão tinha lá um projeto para expandir a fábrica e tal. No dia 12 de junho, desculpa, no dia 12 de fevereiro de 2005, a gente organizou uma ocupação de moradia e constituiu a Vila Operária Popular. E é muito significativo, são 564 famílias no terreno da fábrica, e que agora conseguimos, no ano passado, garantir a regularização fundiária, garantir com toda o título de propriedade individual, com todas as contradições. Quem atua no movimento de moradia sabe a importância do título de propriedade, a escritura para a pessoa, e a gente conseguiu essa conquista gigantesca. Bom, caminhando para concluir. É evidente que, ao fazer isso, a gente estava cutucando muitos interesses. Não é à toa que a gente, em 2007, sai com uma capa na Veja, naquela partinha de cima, assim, o MST das fábricas. A gente tem muito orgulho que gastaram 6 páginas para falar. Uma entrevista com o Paulo Scaff, da Fiesp, porque ele fala, o Chaves está ajudando a ter invasão de fábrica no Brasil, incomodam isso. Eles se organizam, porque a gente estava começando a ter muita força contra toda a burocracia da direção da CUT. No Congresso Nacional da CUT, nós conseguimos aprovar a ocupação da fábrica como método de luta que a central deveria levar por 40% do sindicato. A gente perdeu, a gente teve 40% da votação no Congresso da CUT. A gente estava incomodando muitos setores. Bom, tudo isso nos levou a sofrer uma pancada gigantesca, que foi a intervenção. Uma intervenção no dia 31 de maio de 2007, existe um documentário específico sobre isso, chama Intervenção, procura no YouTube, que conta bastante toda a história do movimento, mas foca nessa dura agressão, e que foi a resposta, através do judiciário, num processo de segredo de justiça, onde o judiciário vai dizer muito claramente qual era o objetivo. Ele usa um monte de latim, um monte de juridiquês, mas depois chega e fala, ao permitir a defesa intransigente dos postos de trabalho, estar cerceados respeitando o Estado democrático de direito. Imagina se a moda pega. Está lá, na decisão judicial. Imagina se a moda pega, é exatamente o que a gente fala, quer dizer, a gente quer que a moda pegue, a gente quer que outras experiências aconteçam, e é por isso que eles deram essa porrada com 150 policiais federais invadindo a fábrica às 5h30 da manhã, e afastando o controle operário. A gente conseguiu lutar por 1 ano ainda, com segurança particular dentro da fábrica, resistindo em Joinville. Isso foi na Cipla. A Flasco ficou 42 dias sem luz, retomamos com muita dificuldade na gestão operária, num processo sem a Cipla, num processo de reorganização, e por isso que a gente fala, a luta no movimento das fábricas ocupadas e a resistência da Flasco, porque a Flasco daí foi como um polo de resistência muito grande. Mas a gente faz a pergunta, por que na Cipla precisou dar uma porrada gigantesca e na Flasco não? Porque eles poderiam ter vindo depois. A gente conseguiu ali resistir no primeiro momento, mas por que eles não vieram depois? Porque a nossa análise é que eles
atuaram enquanto classe para dar uma porrada, né? A classe dominante, os capitalistas atuaram lá, e na Flasco eles também atuaram, mas no sentido assim, ó, deixa ir falecendo, esmilinguindo, o próprio capital vai destruir a Flasco. E é verdade. Então eles foram, só que a gente foi resistindo mais do que se previa. Mas para concluir se a gente vinha lutando com o governo Lula, depois com o governo Dilma, estatize sob controle dos trabalhadores, brigando nas Senais, na Secretaria Nacional de Economia Solidária, com o Paul Singer dentro do Ministério do Trabalho, fazendo audiência pública, brigando, e a gente não resolvia, e vale dizer que a intervenção, lamentavelmente, ela é de uma ação do governo federal. A ação judicial saiu de dentro do Ministério da Previdência, e o ministro à época da Previdência era Luiz Marinho, atual ministro do Trabalho. Ele teve reunião com o interventor antes da intervenção. O governo sabia o que aconteceu e induziu para acontecer aquela intervenção, isso lamentavelmente, mas precisa ser dito. Hoje, se toda essa luta que a gente vem fazendo com os governos, supostamente da classe, com uma identidade histórica e tal, que nós ajudamos a eleger e combatemos, tal, o que dizer num contexto onde o que a gente está vendo é um cenário, depois com o golpe, o impeachment, depois o governo Temer, uma conjuntura que vai esfalecendo. Recomendo todo mundo assistir um documentário de 30 minutos que está no YouTube, que é Flasco, Donos do Próprio Suor, que a gente está usando até para fazer vários debates, que é de meia hora, mas que é construído justamente nesse momento de 2017, do governo Temer. E aí é um momento onde já está os ataques muito grandes, e a Flasco, a gente está lá, até uns atos falhos, que a gente já fala no passado, mas falando, está caminhando para fechar. E a gente mantém a bandeira erguida, mas caminhando para fechar. E aí eu concluo também aqui. No dia, com a eleição do Dória com o governo Bolsonaro, a gente vai ficar numa situação muito vulnerável. A gente estava com 36 trabalhadores, em novembro de 2018, com uma crise econômica, com uma dificuldade muito grande para a gente conseguir pagar o salário, para a gente conseguir pagar as despesas cotidianas. A Flasco pagou dívida da época patronal, de energia, dívida trabalhista, ou seja, uma solidariedade de classe aos atuais trabalhadores, pagando dívida dos trabalhadores que o patrão não pagou. Ao não ter a apropriação privada da riqueza, a gente conseguiu socializar melhor o tempo e o salário. Na Flasco, a gente conseguiu reduzir depois de 44 para 40, depois de 40 para 30, 6 horas diárias, aumentando a produção e a produtividade. Se é possível fazer isso na Flasco, como que não é possível fazer em outros lugares? Então, essas dimensões, evidentemente, são atacadas, e no dia 12 de novembro de 2018, a CPFL de energia, né, corta a energia da Flasco de um jeito que nunca tinha feito, porque antes a gente, coitado lá do trabalhador terceirizado, a gente segurava ele lá, não deixava em volta do poste, cercava o poste, eles montam um sistema, desliga do bairro inteiro, e corta a energia da Flasco, num nível de repressão muito grande. A gente faz reunião depois, eles falaram, a conjuntura mudou, usaram essa expressão na reunião, e aí foi a gota d'água para dar um peteleco na Flasco. A Flasco já estava muito fragilizada. Depois de muita luta com unidade, com MST, MTST, a gente faz um balanço até março de 2019, início do governo do Bolsonaro, e um nível de truculência muito grande. A gente toma uma decisão, inclusive, de não alardear mais ainda, porque senão a gente ia apanhar mais ainda. A gente decide em assembleia, em março de 2019, que a gente não ia conseguir religar a energia e ter uma volta do controle operário. A gente começa a trabalhar o que a gente chamava lá de um plano B, que nós vamos então batalhar ao máximo para recuperar o que tem de direitos devidos, agora sim fazer a venda dos patrimônios, mantendo a bandeira erguida, num balanço muito positivo de tudo que a gente conquistou, e vamos entrar numa outra etapa, porque justamente em março, por Joinville, numa manobra jurídica gigantesca, eles decretam a falência da Flasco, e aí a Flasco, juridicamente, então, não está mais, que estava sob controle dos trabalhadores, mas a portaria, até hoje, está sob controle dos trabalhadores, porque a gente é que está preservando esse patrimônio. Então, essa luta, nesse último período, foi para conseguir preservar a Vila Operária, porque eles estavam preparando para entrar com a reintegração de posse, a gente conseguiu brigar, desmembrar, demarcou como ZEIS, tem todo o trâmite aí, quem trabalha com moradia aí, conseguimos fazer a regularização, uma briga muito grande para conseguir habilitar os créditos trabalhistas no processo de falência, uma disputa também muito grande, e estamos lá preservando. Para concluir, realmente, é dizer que nós, hoje, né, se a gente vai lá com o Lula essa semana, e completando 20 anos, Lula, né, agora eu quero atender vocês, o que eu posso fazer? Então, qual é a nossa pauta política? Nós reivindicamos a estatização sob controle dos trabalhadores, com o governo federal, mas não pagando hoje em crédito, que ele tem na mão,
mas ele precisa pagar lá o processo trabalhista, o processo da falência agora para pagar os direitos trabalhistas. Então, está avaliado, vai para leilão, já vendeu todas as máquinas, os bens móveis, e agora tem que vender o bem imóvel da parte fabril. Vai lá e paga, e aí vira um patrimônio da União, e aí nós podemos discutir para fazer um monte de coisa lá, inclusive algo da produção, pode fazer uma cooperativa de reciclagem muito bem estruturada, pode gerar emprego, pode fazer uma atividade, espaços culturais, que a gente conseguiu, acabei não falando aqui na correria, fábrica de cultura e esporte, festivais culturais, atividades, nós sempre trabalhamos com essa dimensão, moradia, cultura, educação, lazer, esporte, e a produção, o trabalho em si, né? Então, nós temos muitos materiais que divulgam isso aí. Então, a luta está sendo essa. Qual vai ser a perspectiva do próximo fazer? Mas não é só isso. A questão vai continuar tendo concentração e centralização do capital, vai continuar fechando fábricas, e qual é a política que é feita para induzir uma defesa dos postos de trabalho, o uso social da propriedade, quais as perspectivas de luta, como é que a gente enfrenta isso? Uma lógica do capital a gente foi condenado por formação de quadrilha, por organizar ocupações de fábrica. Nós respondemos por processos criminais da época do patrão, por dívidas fiscais, que não foi a Flasco que gerou. Então, a situação é dramática, no sentido de estrangular. Agora, nós também sabemos que a gente colocou um dedo numa ferida gigantesca, porque a gente está acostumado, ocupa a reitoria, ocupa a reforma agrária, o que dizer de ocupar o centro do capital da produção, onde se dá mais diretamente da mais-valia, e é um bom debate sobre como é que a gente pode levar adiante isso. Então, desculpa me alongar aqui um pouquinho, passei 10 do que foi combinado, mas valeu, gente, estou à disposição. Aqui. Bom, podemos fazer depois um bloco, e obrigado, Renato, aí, pelas considerações e generosas palavras, e pensar aí a partir do que você perguntou. Acho que tem uma primeira questão que não existe só a Flasco e o movimento das fábricas ocupadas como experiência. Existem diferentes eu ia falar de outra maneira. Existem diferentes experiências de autogestão. Recomendo procurar, existe um grupo de pesquisa com gente muito séria, muito legal, que é o GPERT, Grupo de Pesquisa de Empresas Recuperadas por Trabalhadores. É um pessoal, em especial, de engenharia de produção. Tem uma turma na Unirio e na Federal do Rio de Janeiro, que estavam aqui, inclusive, na semana passada, eu e o Shaolin fomos participar na Unicamp do EREDS, que é o Encontro Regional dos Estudantes de Engenharia de Desenvolvimento Social. Então, é uma turma que pesquisa isso, e eles fazem um mapeamento dessa situação. Eles colocaram, nos últimos 20 anos, mapearam 64 experiências. E eles dividiram em 4 grandes blocos, tipologias, academicamente, a partir ali de um trabalho de campo, e eles colocam o movimento das fábricas ocupadas numa tipologia própria, um caso. Ele fala, é o que mais sofreu financeiramente, juridicamente e politicamente. Ao mesmo tempo, é o que mais nos interessa como perspectiva política de superação da lógica do capital, das amarras da classe dominante, e mais se assemelha com as experiências internacionais que questionam a ordem, e por isso, então, que apanharam e sofreram tanto. Então, existem outras experiências? Existem. No âmbito industrial, porque se a gente for falar, por exemplo, experiências de autogestão de cooperativas, tem um monte. Agora, existe, né, um contexto ali que o Ricardo Antunes e outros, né, o pessoal da sociologia do trabalho, questiona tanto, as Copergatos, que soltam maior e tanta gente boa do direito do trabalho passa a questionar, mas existe essa forma jurídica que, no primeiro momento, ela é bastante precarizante, e que até foi se tentando ter regulamentações, eu pessoalmente não defendo, acho que tem armadilhas, não é uma questão só da forma jurídica, ela traz outras contradições. A gente sempre fala assim, por exemplo, você vai ter que, naquele meu exemplo, quando o trabalhador levanta a mão e fala, vou ter que demitir, né? Nas cooperativas acontecem isso, porque tem os cooperados e tem os subcontratados, tem terceirizados em cooperativas, a cooperativa virou quase que uma pequena empresa privada, porque você tem os sócios, né? Você tem políticas que reproduzem muitas contradições. Então, tem um exemplo considerado como um sucesso pelo próprio governo Lula, pelo Lula, em São Bernardo, que chama Uniforja. A Uniforja teve subcontratações, ela recebeu 9 milhões
do BNDES, na mesma semana que a gente estava lutando para receber, só que eles fizeram uma demissão de 1/3 dos seus trabalhadores. A gente falou, nós não vamos fazer isso, a gente morre com a bandeira erguida, mas nós não vamos reproduzir esse nível de contradição e dificuldade. Então, para responder uma primeira grande questão, existem outras experiências autogestionárias, industriais, mas que possuem outras contradições. Mas nós mesmo falamos, a Flasco durou mais do que todas elas, assim, a esmagadora maioria. Muitas tiveram que fecha um CNPJ, abre outro, não dá certo, muda o local, recontrata, demite. Todo um processo que a Flasco aqui apontou, isso o dado da Senais apontava que o nível de rotatividade das experiências de cooperativas, 32% somente durava mais de 2 anos. Então, você tem um nível de rotatividade muito grande, de solidez ali. Então, falta ainda instrumentos políticos, jurídicos e financeiro para ter ali capital de giro, que sempre foi a maior dificuldade nossa, ter investimento, uma política industrial, aspecto que o governo Lula, Dilma não fizeram, em defesa, por exemplo, para garantir emprego. Vamos lembrar, aquelas políticas de isenções da Dilma, que a contrapartida era para garantir emprego, quer dizer, não conseguiu amarrar, não teve nenhuma lógica, as leis de falência, o governo Lula, e depois agora veio uma atualização, mas quando veio no governo Lula era chamada nova lei de falências, 2005, ela não veio para ter uma perspectiva de ter algumas possibilidades de controle operário. Virou uma coisa muito pro forma. E uma última questão sobre isso é que, por exemplo, para mim é uma questão que realmente é muito cara, é uma questão que eu tenho discutido com muita gente. Nós não podemos abrir mão, o que acontece muito na cooperativa, porque houve agora uma regulação trabalhista, agora, 2010, 2012, tiveram alterações. Mas você não discute o passivo fiscal. Eu acho que é inadmissível que no campo da esquerda que a gente abra mão disso. Mas vai começar empresa nova, viu? Não se preocupa com as dívidas para trás. Eu me preocupo pra caramba, mas não é óbvio que eu quero pagar e ser responsabilizado pela dívida do patrão. Mas nós não podemos colocar para baixo do tapete que o patrão, que uma gestão patronal, na Flasco, se apropriou privadamente, não pagou, sonegou 150 milhões de reais, que é para fazer política pública. Teoricamente, tem todo um debate do que é feito do orçamento e eu adoro. Mas, até lá, nós temos que discutir o que os patrões fazem. Como é que é muito cômodo, ele prepara a falência. A recuperação judicial é um instrumento que veio na lei de falência, inclusive para facilitar isso. O Zamboni, a gente atuou num processo junto, que depois não sei se ele conta, mas é uma situação emblemática de como ela é utilizada para preparar o fechamento da fábrica. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, assim, do que vai ter de política industrial. Nós lutamos para ter, batalhamos de que tenha uma política, então, falando assim, em relação com o governo Lula, nós não temos expectativa de que vai avançar. Eu quis colocar isso porque é uma questão concreta, que fala assim, tá bom, mas vocês reivindicam o que hoje? O que dá para fazer? Nós reivindicamos isso, Lula, muito objetivamente. Pegue 25 milhões de reais, que para o governo, evidentemente, não é nada da União, vai lá e compra. Isso paga os trabalhadores. Tá, agora a gente respira, porque hoje a Flasco não tem um fio de cobre. No mundo real, certo? Então a fábrica ficou completamente depenada. Ela só não está igual a um galpão, como todo mundo conhece, porque os trabalhadores estão lá minimamente gerindo. Então tudo que pôde vender, acabou vendendo. Estava tendo furto toda semana. Então, mundo real. Então, a gente não tem segurança. O Shaolin quase tomou um tiro um dia porque foi tentar pegar lá 2 jovens que estavam furtando cobre, que é o trabalhador da Flasco. A gente falou, não entra em conflito. Nós também não queremos chamar a polícia, não vai reprimir a molecada e tal, mas fala, cara, mais mundo real, certo? Então, nós estamos conseguindo preservar o mínimo do mínimo. Agora, olha que cômodo para o administrador judicial, e se juridicamente não recai em crime falimentar, ele completamente abandonou, ele não paga R$1 para os trabalhadores da Flasco para ficar lá preservando o patrimônio do qual ele vai gerir, e ao final ele vai receber 0,5% do que for vendido. Já vendeu todo o maquinário, o que pôde ali manter. Então, a gente entende também que se a gente preserva, porque ele fala, não, se vire, vocês não querem ficar, vocês estão ficando lá porque vocês querem. Mas senão não ia conseguir parar, né? Para concluir aqui, do governo, a gente entende que precisa ter essa política industrial, e poderia ser combinada. A gente falava, é o S do BNDES, quer dizer, qual é o investimento com crédito privilegiado, com condições de financiamento? A Flasco nunca teve nada. Se você pensar numa questão estrutural, a Flasco produz tambores plásticos. A gente poderia vender para Replan.
na refinaria de Paulínia, aqui na região. A gente vende para a Petrobras, que consome esses. Agora, os tambores, a Petrobras compra de quem? Compra da Braskem, uma multinacional alemã que tem hoje toda a cadeia produtiva do ramo plástico. A Flasco, desde que teve a intervenção, tinha outras 6 pequenas fábricas, igual a Flasco, na região sul-sudeste, que atendia esse mercado. De 2007 para cá, a Braskem comprou todas, e hoje mantém só uma menorzinha, que é dela, mas ela produz para vender esse nicho. O resto tudo ela comprou. É um exemplo prático de concentração e centralização do capital. Então, eu acho que eu passei aí pelas principais questões, qualquer coisa, depois a gente segue também o debate, fazendo, depois o Guilherme sugeriu aí fazer no bloco, e eu vou anotando aqui, eu faço depois uma outra resposta. Eu acompanhei com entusiasmo e também gostei bastante de participar aqui, depois a gente vai trocando algumas figurinhas aí para pensar alguns passos. Eu acho que de alguma maneira dialoga mesmo o que o Guilherme e o Zamboni aí colocaram. Vou começar com essa questão que acho que passou pelas duas, né? Humildemente aqui, claro que a gente não tem uma resposta para dizer, fazer uma análise e falar, tem mais condições uma ou outra. Eu acho que tem alguns elementos que podem ajudar a ter mais êxito, assim, né? A Flasco, a gente, quando fez tem a revista dos 10 anos, a gente escreveu um artigo sobre as experiências menos conhecidas, né? Porque a gente acha que a Flasco teve uma série de especificidades que ela durou muito tempo. Não seria a regra. E a gente acha que a questão, às vezes, você não vai medir pelo tempo. Mostra que, poxa, tendo tempo, a gente consegue fazer um monte de coisa legal. Olha que legal a experiência da Flasco. Mas, assim, é muito tenso e intenso no processo da ocupação, e às vezes, mesmo durando muito pouco, há um avanço da consciência de classe fantástico. E é isso que a gente tenta insistir muito, como bandeira de luta e perspectiva. Com perguntas padrões, assim, né? Primeiro, né? Assim, chegar numa situação do fechamento da fábrica e fala, bom, a fábrica está fechando por quê? Juridicamente, ela está com a falência decretada? Não. É uma questão econômica? Está fechando porque não tem mercado, porque tem uma dificuldade financeira? Tentar fazer um diagnóstico da situação. Segundo, por parte dos trabalhadores. Não é pouca coisa, por isso que eu insisti muito isso no início, que era uma conjuntura política. Você falar hoje, a gente viu isso, o Eduardo falou aqui da Cruzácio, depois vou voltar, mas pelo menos esse aspecto. A disposição de luta não era tão grande. Na Flasco talvez não, era uma caracterização muito mais de abandono, mas na Cipla tinha, porque a classe trabalhadora estava empoderada, ela estava se sentindo forte para fazer esse combate. E isso juntou ali algumas perspectivas. Eu acompanhei muito de perto uma experiência que é a Elen Metalúrgica, no município de Caieiras. Eu fiquei durante 6 meses indo 2 vezes por semana lá. E nós ocupamos, depois retomou a produção, depois sofreu uma reintegração, depois foi de novo. Nós chegamos a produzir 15 dias sob controle operário, e nesses 15 dias nós pagamos 2 meses de salário atrasado. Para mim, a galera fala ali, ó, ali já valeu, porque a gente aprendeu um monte de coisa, a gente aprendeu que a gente pode produzir, a gente aprendeu que a fábrica tem condições, ela teria uma experiência incrível, mas duramente reprimida, né? Então, eu não sei se tem um pouco, né, essa resposta objetiva, mas eu acho que a gente tem que construir elementos para que a classe trabalhadora se sinta parte disso, empoderada para isso, reconstruir essas relações. Agora, tem 2 dimensões aí que talvez a conjuntura hoje é mais adversa, da perspectiva dessa morfologia do trabalho, que o Zamboni falou, e o conjunto de ataques dos sindicatos, nós temos uma fragilidade. O movimento das fábricas ocupadas nunca quis substituir as entidades sindicais. Nós sempre defendemos que é uma pauta dos sindicatos e do movimento operário, com ou sem o sindicato. Então, da nossa boca nunca vai sair, porque a gente entende que o sindicato é uma coisa, a direção sindical é outra coisa. O sindicato é um instrumento historicamente conquistado pela classe, e nós temos que defender de forma intransigente. Precisa ter uma série de mudanças da estrutura, do financiamento, sem dúvida, e é um bom debate. Mas a entidade sindical nós defendemos. Agora, a direção sindical, nós passamos por cima. A base pressiona, e se não vier, passa por cima. E nós vimos situações.
Na Ela Metalúrgica aconteceu esse episódio. A direção do sindicato ia lá e falava, não tem o que fazer e tal. E a gente foi lá, falou, mas o sindicato tem que fazer isso. E a galera olhava. Aí, numa primeira assembleia, nós fomos chutados da fábrica. Porque falou, não dá, porque é o sindicato e tal. Beleza. Deu 10 dias, eles chamaram a gente de volta e falaram, não, porque não dá para confiar nesse sindicato, eles não vão. E nós tocamos assembleias paralelas e fomos para cima também da direção do sindicato, cobrando para que eles fizessem. Na Flasco, tem uma especificidade que foi, no primeiro momento, o sindicato apoiou muito. Mas na Cipla não teve apoio do sindicato, apoio dos movimentos. Então, a gente tem que tentar compatibilizar isso, assim, né? Enxergar ali um pouco dessas condições. Nesse mapeamento, é muito mais de experiências, por exemplo, a turma do GPERT aí estava até falando, ó, tem mudado, a gente tem visto que mudou muito o perfil da classe trabalhadora. As empresas que têm um nível de tecnologia mais alto hoje fomentam mais, têm uma rotatividade do trabalho, são trabalhadores mais jovens. Antes tinha aquela coisa de construir uma carreira numa fábrica, eu sou metalúrgico, eu tenho uma... Hoje não, uma rotatividade muito grande. Então, mudou isso e acho que a gente precisa atualizar, assim, de como avaliar, como enxergar essas perspectivas, que tem a ver com uma das questões que o Zamboni colocou, e que o Galo, quando foi na Flasco, completa um ano, foi dia 6 de junho, que ele foi na Flasco, completou um ano agora. Quem estava lá, ele chorou, emocionado, porque ele falou, cara, é das coisas mais revolucionárias que eu vi na vida. Ele ficou emocionado ouvindo a história, o Shaolin, para não ficar eu falando, nossa, ele ficou com o Shaolin, assim, uma coisa, ele falou, cara, é o peão, com todas as contradições, né, assim, é o peão daquele jeito galo de ser e tal. E ele falou, ó, uma coisa que eu tô achando fantástica, nos faz pensar, depois ele falou no Revolution, depois ele falou em outros lugares, ele falou o seguinte, como é que, sabe, ele falou, sabe uma coisa que eu aprendi com a Flasco, ele saiu de lá empolgadíssimo, ele falou, cara, nesse debate, né, dos entregadores, se é para ter carteira assinada, se é para ser empreendedor e tal, cara, a gente precisa ter uma empresa pública de entregadores. Precisa ter um iFood de empresa pública. E eu preciso ter minha carteira de trabalho, eu faço lá, quem quer ganhar mais, faz umas horas a mais, tal. Aí ele falou, precisa formular isso, mas precisa ter uma empresa pública de aplicativo. Isso é um bom debate para pensar como é que vai enfrentar essa uberização, todo esse contexto, né? Então, não sei a resposta também, Zamboni, mas o que a gente tem visto, sim, é verdade, que há uma mudança muito grande, porque a gente tem empresa assim, por exemplo, você pega um complexo como a gente usa muito aqui a referência com a Honda. A Honda tem, porque ela está perto aqui da Flasco tal, e um nível de tecnologia muito alto tal, ela tem dentro dela 4, 5 empresas, ela tem uma dinâmica de contratação muito diferente, há um nível de enfrentamento muito grande. Se você tem um nível no mercado de trabalho tão rebaixado, salários tão baixos hoje, baixou tudo, né? Há um exército industrial de reserva, força o salário para baixo, e você tem assim, ó, você não quer trabalhar, meu amigo, você começou a fazer qualquer luta, não, e demite. Então, um nível de estabilidade muito, muito difícil. A gente tem sentido o seguinte, vai para a conclusão da pergunta do Guilherme e do Zamboni. Eu acho que não tem como fazer um mapeamento assim de dá para ocupar ou não. Eu acho que a Cruzaço tinha todas as condições de ocupar, mas é a dificuldade da consciência, a gente não substitui, a gente não pode ter essa pretensão, por mais combativos que seja, o Zamboni até pergunta do advogado, trabalhista, o Renato também de alguma maneira tinha colocado isso, quer dizer, o papel um pouco, a gente é um ponto de apoio, nós não podemos substituir, por mais voluntarioso que seja, nós não podemos substituir a classe. Isso serve para o movimento de moradia, movimento sem terra, a RENAP, a Rede Nacional de Advogados e Advogados Populares, a gente tem essa perspectiva, a gente é um ponto de apoio. Agora, claro que a gente vive junto, mas a gente não pode substituir, porque às vezes a gente quer ir, a gente olha para trás, a peãozada não está vindo junto, não serve para nada. Então, o clássico do Lenin, não é nem à frente nem atrás, é ao lado, né? Então, a gente precisa estar, eu acho que ter um pouco desse cuidado, entender que é um processo. O resgate da luta da Flasco, resgate de experiências assim, faz com que a gente fale assim, ó, existe, não é um negócio do fim do mundo e não é tão absurdo e não foi tão longe. Como construir, como pensar esses próximos passos nessa atualização de como se deu? Eu coloquei aqui, por que aconteceu a ocupação em 2002 e não na década de 80? Esse mesmo debate nós fizemos há uns 3 anos atrás com o Ricardo Antunes falando, e por que pode ser que não consiga? Com essa tradicional perspectiva da ocupação, pode ser que não mais aconteça. Ou nós passamos 20 anos agora, estamos em 23. Para 2002, houve uma mudança de como se deu.
A gente consegue ocupar hoje novas. Eu não sou fazendo uma leitura rasa ali de dizer, é tudo culpa da direção, e aí então tem, né, é tudo pelego. Também tem problemas, a gente vê sindicatos muito acomodados, muito amarrados, não querem fazer essa disposição. Mesmo os sindicatos do campo da esquerda, muitas vezes, não fazem esse combate. Advogados trabalhistas que não fazem esse combate, porque entram numa lógica muito individual, de solucionar o seu processo, uma preocupação da sua grana, de honorário. Então, a gente vê uma tática muito complicada, mas, eu dou um exemplo. A Flascou, no mesmo momento que foi ocupada, teve uma outra fábrica que foi ocupada, que era pertinho da Flascou, que chama Garoa, no município de Hortolândia, mas a Flascou fica 5, 10 quilômetros dali, mas no município de Hortolândia. Eu acompanhei lá, teve depois trabalhadores, eu fui lá ver os processos que, é amigo do amigo, amigo tal, vê lá o processo, como é que está na falência, e vai pagar o processo trabalhista. A galera recebeu 9% do que tinha para receber. Então, se alguém tem 100 mil para receber, recebeu 9 mil reais. E isso 12 anos depois. Então, eu falo assim, cara, isso não é solução para nada, é uma tragédia. Então, nós temos que fazer de tudo para não acontecer isso. Então, a Flascou vai completar agora 4 anos. 4 anos e meio, vai completar 5 anos do corte de energia. E a gente está numa situação dramática. E a gente não quer que fique demorando mais 10. A expectativa é que esse ano vende, porque já vendeu os bens móveis, já está depositado no juízo lá da falência, a gente quer que vende o bem imóvel, porque daí a pensada fala, que prazo, o que você acha, tal. Falei, acho que se vender até o fim do ano, todo o processamento, tal, talvez vá mais um ano, mas é garantir que em 2024, cada trabalhador da Flascou vai receber 50 mil reais, mais ou menos, lá, e aí reorganiza a sua vida, entendeu? Valeu a pena por 20 anos de trabalho com carteira assinada, toda essa experiência, e você está... Agora, nós estamos fazendo isso porque a tragédia já aconteceu, já houve fechamento, não houve nenhuma... Entendeu? A culpa de fechamento da Flascou, a gente fala muito tranquilamente, não é dos trabalhadores. A gente fala que o Kim Kataguiri fez um videozinho falando, olha o sucesso da Flascou, e pega a Flascou fechada. Teve um vídeo aí uns 4 anos atrás, não, uns 5 anos atrás. Não é esse discurso. Nós temos orgulho pra caramba de dizer tudo a situação da Flascou. Agora, a Flascou sim está fechada? Sim. Mas vocês estão comemorando 20 anos? Conta ainda? Conta. Porque a gente está lá, a gente está trabalhando pra caramba. O Shaolin está lá na portaria. Eu estou fazendo aqui atividade com vocês, mas estou fazendo petição no processo. A gente está trabalhando a Flascou. Então, nós conseguimos garantir a vila operária nesses 3 anos e meio, nós fomos peitar o administrador judicial, porque ele queria fazer a reintegração de posse. Depois ele fez proposta para cada família pagar 100 mil reais parcelado. Ele não vai pagar nada. Já perdeu. As famílias já estão lá consolidadas, a ocupação é desde 2005, você nunca veio fazer nada, você perdeu seu direito possessório, foi uma briga. Então, nós temos elementos para tentar fazer que a partir desse histórico, trabalhar numa perspectiva mais ampla. Eu falo essa coisa do Lula sem ter a ilusão do governo, mas eu acho que a gente precisa ter resposta. Se o governo falar, então o Renato agora é o ministro da Justiça, a Gabriela é a ministra da Fazenda, o Guilherme assume o Ministério do Trabalho. Nós temos que ter resposta. O que a gente quer fazer? Por exemplo, eu acho que tem que pegar o mapeamento. Todas as fábricas que estão juridicamente falidas, tem dívida da União, pega tudo. Eu sou um defensor de que a gente tem que trazer tudo. Mas é útil, não é? A adjudicação paga o processo trabalhista, resolve uma situação para uma classe trabalhadora envelhecida, tem trabalhadores que falecem nesse processo, etc. A frase do Carlão, se ele já era velho no momento da ocupação, eu era um moleque recém-formado no momento da ocupação. Entendeu? A nossa vida passa. É impressionante como a gente conseguiu construir tudo isso, sabe? Então, eu acho que, pelo menos das principais questões que foram colocadas aí. Eu acho que fortalecer isso junto ao movimento operário, aos sindicatos, então batalhar. Cenário muito difícil, sindicatos químicos, sindicatos metalúrgicos sofrem também, aqui na região tem sofrido. A gente acompanhou, teve uma ocupação grande da MAB, pelos sindicatos metalúrgicos daqui da região, um sindicato muito combativo. A gente foi lá também, mas falava, legal, estamos acampados aqui dentro da fábrica, fizemos um debate sobre a Flascou de dentro da fábrica ocupada, sensacional, e falamos, bom, e aí? Não tem como voltar a produzir. Eu falava, mas com camaradas, com gente que eu tenho muito respeito. Eu falava, mas e aí, por que não? O que a gente... a fábrica já foi vendida, vai vir uma multinacional, não tem como, estamos tentando preservar os empregos. Veja, não são pelegada, não é gente séria.
mas falava, tá, cara, não dá para fazer agora, mas vamos garantir preservar os empregos, mas não se coloca uma perspectiva de uma autogestão, né? E aí, a turma das pesquisas lá, que eu falei do GPERT, eles têm falado assim, por exemplo, tá difícil hoje da formação das experiências mesmo de autogestão, ficou muito preso, porque não teve uma política industrial, não houve uma mudança legislativa, então ficou muito, muito vulnerável mesmo. Eu acho que se tiver um processo de reorganização, pensando planificação da economia, fazendo esse resgate sobre a propriedade, alterações legislativas. Tem gente séria do governo que eu tive, gente concursada, servidores. Eu tive na AGU, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que também ficam incomodados, que há uma dívida e inadimplência muito grande e não dá um passo. Mas fala, pô, eu consigo ir até aqui, precisa de uma decisão política e tal. Então, acho que não vai conseguir avançar numa conjuntura dessa, né? Mas é esse período, né? Então, duas questões que surgiram aqui das perguntas, né? A ocupação da Flasco, 12 de junho de 2003 até hoje, a gente considera que ainda está. 2018, dia 12 de novembro de 2018, ela parou de produzir, isso é verdade. Então, a gente fala 15 anos e meio produzindo, mas agora completando 20 anos de controle operário, porque ela ainda está, mesmo sem a produção das datas, né? Tem uma série de materiais, qualquer coisa eu posso mandar depois, mas se vocês procurarem aí, YouTube, Google, tem bastante coisa. A gente está sistematizando, aproveito para dizer que a gente vai ter agora uma plataforma nova no Instagram, uma página no Instagram, onde a gente vai sistematizar muito material, o CEMOP, o Centro de Memória Operária e Popular. Vamos fazer várias atividades, fiquem convidados, a gente vai divulgar, inclusive uma para quem quer conhecer a Flasco, do jeito que ela está hoje. Dia 2 de julho, é o fechamento das atividades de 20 anos, é um domingo, a gente vai fazer uma assembleia na Vila Operária, com a nomeação de ruas, com o nome de ex-trabalhadores que faleceram, vai ser um evento muito bonito, muito emocionante. A gente vai andar pela fábrica, abandonada, né, sem ter uma máquina, que para nós também é muito forte isso, mas vai ser a ideia de um evento aí de desfecho, né, vamos dizer assim. Então, é isso, gente, eu peço desculpa aí, estou me alongando aqui, eu mesmo também tenho um limite de sair daqui 10, 15 minutos no máximo, meio-dia e 45, vou ter que sair. Eu não tinha uma militância secundarista, fui fazer Direito na PUC de Campinas, sou de Sorocaba, e aí comecei a atuar no movimento estudantil, projetos de extensão, aproximação com os movimentos sociais. Entrei em 2001 na faculdade, em 2003 nós tivemos a ocupação da Flasco, eu acompanhei como estudante, cheguei lá para até fazer estágio, depois surgiu uma outra questão, acabei não indo, mas sempre acompanhava a luta. Em 2005 me formei, fui trabalhar no centro acadêmico, DCE, com muita luta aqui para a realidade que tinha, e daí eu era próximo ali, durante a graduação, eu filiei ao PT, fui da articulação de esquerda, uma corrente dentro do PT. Depois, em 2005, eu saí, estava me formando também, fui trabalhar no setor de direitos humanos do MST, fiquei 6 meses e entrei na Flasco em setembro de 2006. Depois, aí, em 2007, eu entrei na esquerda marxista, ainda no PT. 2015, nós saímos do PT, fomos para o PSOL, e ficamos com uma corrente dentro do PSOL. Em abril de 2021, eu saí depois de 14 anos militando na esquerda marxista e hoje sou um filiado do PSOL, independente, reavaliando a minha reposição aí, da onde defendo a militância organizada. Sinto muita falta de militar de forma mais organizada, mas entendi que era o período que eu precisava destravar esses nós aí da Flasco, da Vila Operária, da Vila Soma, que é uma outra atuação muito grande, uma ocupação de moradia, enfim, construindo o movimento Somos Todos Professores, acabei tendo que atuar de outra maneira. Me reivindico, o fundamental na minha formação foi a RENAP, a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, entendendo que a gente tem que ser um ponto de apoio. Então, eu brinco que começando lendo o livro O Direito como Transformação Social, e depois você lê o Direito como Obstáculo à Transformação Social. Então, você muda e entender o que significa o caráter de classe, do judiciário e do direito. Ao mesmo tempo, acho que como muita gente que é do direito tem uma crise, né? Eu fiz 1 ano de sociais, mas depois voltei, fiz o mestrado em economia, mas depois entendi que, na verdade, a minha maior contribuição é na disputa através explorando as contradições, sem nenhuma ilusão, mas eu brinco, eu falo aqui das bases marxistas, mas na petição não tem Lenin, né?
A petição é com o direito, né? E aí é usando contradições e tal. Mas não tenha dúvida que, além do papel ali para despachar com o juiz uma juíza, nós estamos na frente do fórum com o megafone e explorando todas as contradições, né? Sempre trabalhamos com a frente única, então, através da esquerda marxista, e eu pessoalmente, isso na Flasco, né? E eu pessoalmente sempre me incomodou muito uma questão muito autoproclamatória e sectária, sempre trabalhamos com frente única, e dessa maneira permaneço. Tenho relações muito respeitosas e fraternas, mesmo com diferenças, com diferentes agrupamentos. Tenho uma relação muito próxima aqui, respeitosa com o PCB, com a UP. Sou entusiasta, inclusive, acho que é um processo de reorganização muito importante que tem tido. Sou um dos advogados e advogadas aí que compõem o coletivo da Maria Lúcia Petit Vive, a ocupação de mulheres do movimento Olga Benário. Estava ontem fazendo uma atividade sobre a Flasco, lá passando o documentário, e fiquei apaixonado por essa perspectiva de luta que coloca também, né, um dedo numa ferida gigante de ter um espaço para acolhimento de mulheres. Movimento muito forte da UP, que ajuda na Vila Operária, assim como o PCB, que também constrói um trabalho junto à Vila Operária. Ninguém nunca foi barrado, cerceado para realizar as suas atividades. As diferentes correntes do PSOL e do PT, e até, né, do PSTU, a gente teve sempre, a gente tem um caso emblemático na Flasco, que a gente tinha uma mesa de uma atividade onde estava setores nacionalistas, na época do MDB, que tinham uma questão com Chaves, a época que a gente conheceu, e o pessoal estava numa mesa, até o PSTU estava lá, e a gente sempre construiu isso muito respeitosamente, porque é uma ação prática. A gente tem o jornal Atenção, que era um jornal que a gente fazia na Flasco, que tinha todo mundo lá. Mas eu acho que teve problemas, a gente teve também erros, acho que a esquerda marxista também errou durante algumas questões, e pessoalmente eu também, é parte de um processo coletivo, mas sem dúvida que a gente tem que estar militando de forma organizada para conseguir dar conta dessas tarefas. Eu que agradeço, mas sem deixar aí, a Gabriela pontuou, e realmente não tive muito tempo, eu acabei não conseguindo apontar muito, mas a gente tem uma tradição das atividades culturais, dos festivais, e a gente tem essa concepção de que é um patrimônio da classe, mas até lá, patrimônio do espaço, e foi algo que a gente aprendeu com algumas experiências na Argentina, a IMPA, a cooperativa Chilaver, que sempre tiveram essa dimensão, a UST, que tem a discussão de moradia. Então, humildemente, a gente não criou nada, a gente foi sistematizando experiências e conseguindo construir algo muito legal, a muitas mãos, somando muitos esforços. Eu estou no Instagram aí, Alexandre Mandel, e o da Flasco agora, a partir de segunda-feira, Fábrica Ocupada Flasco, a gente vai divulgar e começar a preencher com os documentos. A gente tem uma dificuldade de ter gente, comunicação, a gente brinca, uma transição geracional, a gente não sabe fazer umas coisas, então a gente apanhou um pouco, mas a gente está construindo. A Tilis colocou aqui da candidatura, né, para ficar então também dito, né, eu fui candidato a deputado federal em 2018, naquela eleição com o Bolsonaro, que foi uma eleição estratégica, muito, e falando de revolução e socialismo, né, foi uma candidatura bem legal, o Thiago está aqui, que acompanhou bem de perto a época na campanha, a gente conseguiu 6.581 votos, falando abertamente, né, com um programa e tal, e sem qualquer estrutura, né, aquela coisa, uma candidatura militante, crescente, rodamos o estado, foi muito legal, foi uma experiência riquíssima. Depois tive a candidatura para vereador em Campinas, com o apoio da UP, que me deu muito orgulho isso, uma candidatura pelo PSOL, e eu não tenho muita intervenção na cidade, é uma intervenção muito mais geral, mas mesmo assim foi uma candidatura muito legal, a gente teve, acho que foi 600 e poucos votos, mas no meio da pandemia, uma candidatura, uma campanha que foi muito ruim, né, era um clima, um momento muito difícil. Acho que é um espaço, eu não sou daqueles que, eu não sou contra tal, mas eu acho que eu também cumpri um papel, e eu acho que hoje não mais, eu acho que eu cumpro outras funções, estou muito tranquilo com isso, acho que tem boas representações, sem falsa discussão identitária, mas eu sou um homem branco, com uma série de condições de privilégio, como advogado, aquela coisa, e eu acho que a gente precisa dar visibilidade institucional para outros espaços, e eu tenho cumprido um papel muito mais de bastidores, apesar de uma correria, né, sou um tarefista, até muitas vezes no mau sentido, alguns vícios, mas eu acho que eu cumpro um papel muito mais de bastidores hoje, como um papel de formação, um papel da advocacia popular, e colocando à frente aí muita gente que
precisa ter essa visibilidade também, mas estamos na luta, e conto com o apoio aí sempre do Centro Socialista e estou à disposição para as próximas atividades. Vamos construindo, valeu demais, estou contente aqui com a atividade, espero ter construído aí, valeu.